Aí, isso aqui me deixa chocado. Sem exageros. Tem mais pessoas se suicidando dentro dos ambientes da religião do que fora do ambiente da religião, proporcionalmente falando. Porque as crises de angústia de ser carregam o peso de dogmas de angústia na alma. Você imagina o que é isso? Uma angústia se tornar um dogma. Você é simplesmente angústia por tudo quanto você não consegue mudar em você segundo o projeto de clonagem que lhe foi proposto. Aí a agonia vai se tornando insuportável. Chega uma hora que o cara entra na crise de dizer: eu sou tudo quanto Deus abomina. Esses aí não se suicidam como muitos suicidas mundanos, que se suicidam por não suportarem mais a angústia da opressão que homens façam, ou de falências, ou de perdas, ou de qualquer outra natureza. Esse é o suicídio mais angustiado que eu conheço. É o suicídio do crente sem evangelho. É desse cara que simplesmente não suporta mais Deus como presença sagrada, opressora na cabeça dele, porque não é o santo e nem é Deus, e não me entendam mal. Eu estou falando só da construção particularizada do indivíduo, desse acachapamento, desse débito impagável e dessa cruz que me perdoou do passado para me ferrar o futuro. Para dizer que agora eu me tornei indesculpável como ser humano, se depois de ter conhecido Jesus, a minha vida, a minha humanidade claudicar em alguma coisa. Que coisa mais maluca, doida. Eu não vou nem citar os textos bíblicos que destroem isso, porque eu estou cansado já assim de saída dessa história, que para mim é velha. Agora, imagine como é que alguém consegue existir carregando o latejamento dessa agonia de dia e de noite no coração. Chega aquela hora, meu amigo, em que ser desse Deus é tudo que a alma não aguenta mais. Nesse caso, o sujeito se suicida na esperança de que não haja vida eterna. Tudo que esse cara que se suicida assim quer é dormir para sempre. Que ele não aguenta mais estar acordado, vendo tais coisas, sentindo, ouvindo e sendo esmagado por tais coisas. Não é no suicídio do angustiado que diz: a existência não aguento mais, eu vou me matar, quem sabe existe amor do outro lado. Não, é o cara que diz: eu fui criado sob a tutela do que se chamava Deus e amor, e isso é insuportável, eu vou me matar porque eu quero que, quem sabe, eu estava enganado e eu dê sorte que não haja nada, e nem céu e nem inferno, e eu durma e desapareça. Eu prefiro não ser do que ser. Você já imaginou? Isso por uma overdose de vida eterna maldita. Por uma overdose de santidade santarada. Por uma overdose de um demônio apelidado de Jesus. Aí, quem suporta? É claro que quem anuncia essas coisas não está com a mente assim, dizendo: hoje eu vou pregar isso, quem sabe daqui a 3 anos eu consigo colher uns 3 suicídios aqui na igreja. Cara, não prega com essa intenção. Prega com essa intenção maldosa, mas o que a gente precisa saber é que palavras ditas em nome de Deus, meu amigo, ou elas são bisturis que
o Espírito Santo, e só Ele sabe usar direitinho, abre e sarja tumores da alma e arranca cânceres do espírito e salva você de você, ou na mão de um homem, não a palavra que não fica na mão de homem nenhum, porque ela não é um livro, ela é livre, e ela só está em operação quando a verdade e o amor em fé a estão pronunciando, ou quando Deus direto está falando com alguém. Mas essa presunção de que alguém fala a palavra, que é só a sua construção, dita em nome de Deus, em nome de Jesus, meu amigo, entendam para sempre, tem um poder espiritual, psicológico, de enfiar uma espada na alma da pessoa, rasgar, retalhar a pessoa inteira, e a pessoa fica ali catatonicamente sendo retalhada, porque é em nome de Deus e de Jesus, e não pode fugir do esfaqueamento, não pode, tem que ficar com a angústia do dogma, o dogma da angústia enquanto é retalhado. Pá! 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 Vamos fazer logo a limpeza aqui, né? Pá! É assim que se faz com a língua, com a palavra dita em nome de Deus e que não é palavra de Deus, é manipulação do nome de Jesus e que instaura na alma das pessoas a angústia como dogma, o dogma como angústia. E aí, meu amigo, o suicídio não está longe de tais corações, Braulio. E aí, o que Deus te falou? Eu me vi nessa Eu história. senti que Deus te falou aqui mesmo. O que Ele te falou? Sei. Me vi nessa parada. É? É, eu fico pensando o seguinte, cara. Quando eu passei por muitas coisas na minha vida que você sabe, e eu tive muita culpa, né? Eu vivi culpas. Eu sei. E eu cheguei por um momento na minha vida que eu comecei a não acreditar também na graça de Deus na minha vida. Sabe? A ficar pensando assim, cara, não é possível que está acontecendo isso. Deus é bom demais para mim, eu não mereço. Eu não mereço tanta coisa boa. A reconstrução completa da minha vida. Mas eu não sou o cara que vim da igreja. E se eu que não sou da igreja tive isso, é aí que eu quero chegar. Era aí que eu ia te dizer também. Imagina um cara, brother, treinado na agonia. Putz. Treinado na agonia. É um treino na agonia, na dor, na angústia, na culpa, no sofrimento. Veja como fica o cérebro, como ficam as estruturas neurais, como fica a alma, o cara fica louco. Como mata o espírito. Se eu que sou um vendido, né? Eu estava vendido na história. Você estava vindo lá de Roma. Completamente vendido, Estava em Roma, à vontade, fazendo comercial em Roma. Aí encontrou o evangelho e ficou angustiado. Imagina o cara treinado no anti-evangelho da culpa. Na hora que experimenta a graça, diz: eu estou traindo Deus e o mundo. Fica doido, cara. O cara fica doido. Brolho, enquanto todo mundo abre o coração, escreve as vísceras. Se puder, escreva com as vísceras. Agora, me responda: o bem do evangelho que está chegando na sua vida está apavorando você? Você está com medo de tanta paz? Você está angustiado por estar se sentindo tão feliz? E você carrega essa culpa, esse medo no coração? Você fica nessa dúvida? Parece que você está traindo alguma coisa? Você está nesse estado de: meu Deus, eu estou tão bem, mas será que eu estou traindo alguma coisa? Meu Deus, eu estou tão bem, mas será que eu estou te traindo? Porque, como disse um sábio pastor, paz de vez em quando faz bem, mas paz o tempo todo é sinal de que existe pecado na sua vida. Conversa assinado Satanás. Responda e abra o coração.
você está nesse estado e vivendo a libertação e dizendo, meu Deus, é maravilhoso, e por que eu fico angustiado por estar assim, começando a ficar tão bem? Quem plantou em você, meu querido, esse boicote do bem de Deus na sua vida? Aí o bem vai se realizando e você o boicota por causa do seu compromisso com o dogma da angústia, da culpa, do medo, do pavor, da existência sem paz. Eu vou a um intervalo e você entope aqui. Até já. Então vamos lá, Caião. Tem muito testemunho também. Tem muito, não tem problema. Legal. A amiga escreve assim, o nome dela é Liberta. Ela diz assim: durante muitos anos acreditei que se estivesse vivendo momentos de paz era porque estava do jeito que o diabo gosta. Ouvia muito isso, principalmente do meu sogro, que é pastor. Ele dizia o seguinte, 2 pontos: paz por um pouco de tempo é bênção, mas se for muito tempo é porque você estava longe da vontade de Deus, já falhando pensou? Em algum lugar. Já pensou? Paz Olha o discurso do cara. é uma fábrica de neuróticos doentes, apalermados de agonia. E aí? Paz por um pouco de tempo é bênção, mas se for por muito tempo é porque estava longe da vontade de Deus, falhando em algum lugar. Olha, o anti-evangelho sendo anunciado, vem Paulo e diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e sede agradecidos. Então o oposto. Se não tiver paz, tem alguma coisa a ser verificada. Mas o anti-evangelho é tão desgraçado que o cara diz: se tiver paz prolongada, tem pecado a ser buscado, porque é o dogma como angústia e a angústia como dogma. Caião, um cara que conhece a Bíblia, é pastor, etc., de onde que ele tira isso? Da Bíblia. Porque, como eu digo todo dia aqui, conhecer a Bíblia não significa nada. Só o que faz diferença, Braulio, é conhecer Jesus. Ele tira da própria Bíblia? Da Bíblia. A Bíblia tem base bíblica? Não tem base bíblica, mas há um espírito perverso da interpretação que a religião faz da Escritura. Sim. Que é pura angústia. Tudo é angústia de ser. Não tem graça. Onde a graça de Deus não está manifestada, qualquer relação com Deus é mera angústia. Isso. A gente só se relaciona com Deus sem angústia na graça. Porque quem quer que se atreva a meter a cara para dentro do santo, sem que seja sob a graça e o sangue de Jesus, vai viver o quê? A angústia de em se enxergando dizer: miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte? Então, foi o que Paulo disse em Romanos 7, era fariseu de fariseus, segundo a lei irrepreensível. Mas a busca de Deus sem graça leva o cara a essa guerra interior o dia inteiro e culmina com ele dizendo: desgraçado homem que eu sou. Se não chega o Evangelho e diz: agora pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, e você crê nisso, você fica existindo a vida inteira dizendo: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que é o estado de dogma angustiado e de angústia dogmatizada no coração de todos os religiosos que praticam a religião da religião e não a religião de Deus, que é: ame ao seu próximo, cuide dos órfãos e das viúvas, abrace toda a criação, e o que você vir e puder fazer, faça. Religião só existe na dimensão humana. Religião, eu só posso produzir religião em relação a você, Braulio. Por isso é que Tiago diz que a verdadeira religião, para quem quer saber, é socorrer o próximo. Porque é só nesse nível que eu alcanço. Alcançar você eu alcanço. Alcançar Deus não. Religião é religação.
Eu posso ser religioso em relação a você, brother. Me religar a você. Essa é a única religião possível para os humanos. Mas essa do humano alcançar a Deus, essa é a religião impossível. Porque ou Deus se revela a mim em graça, ou eu não o alcanço. Eu sou o finito, ele é o infinito. Eu sou o pecador, ele é o santo. Eu sou o previsível, ele é o imprevisível. Eu sou o disponível, ele é o indisponível. Eu não tenho meios de grasp God, de pegar, de puxar Deus para mim. Não tem. Ninguém tem. Por isso Deus estava em Cristo, por isso ele se revela, por isso ele vem, por isso ele se encarna, por isso ele fala conosco. Por isso a palavra dele, por isso o Evangelho, por isso Jesus. Agora, a religião até diz, é verdade isso que eu acabei de dizer, mas na prática não é assim. Na prática, meu amigo, você tem que obrigar Deus a ser o seu Deus pelas obediências aos ditames dos estatutos humanos. Aí o cara vai contra tudo e contra todas as coisas, até o que ele lê no Evangelho fica relativizado, porque a Bíblia passa a servir só ou para ser carregada, ou para o cara pegar uma parte dela aqui e ali para justificar a montagem da construção dele. Mas ninguém tem a coragem de, lendo a palavra, dizer, não, tá, tudo isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho, e eu tenho autodeterminação de consciência para dizer, eu só fico com o Evangelho. Aí, dá nisso. Não é por falta de Bíblia, não. É como eu digo todo dia. Bíblia demais e só Bíblia faz mal. A única coisa que salva a Bíblia nesta geração é ser o Alê, tendo Jesus como chave hermenêutica. Do contrário, meu amigo, é a mesma coisa que tentar fazer, botar num livro só, vou construir uma Bíblia, vamos supor, vou construir uma Bíblia. O Velho Testamento dessa Bíblia é a teoria do criacionismo segundo os criacionistas da Califórnia, cristãos de San Diego, dogmáticos literalistas. Esse é o Velho Testamento. E o Novo Testamento dessa Bíblia é a teoria da evolução do Darwin. Esse é o choque, para ver se alguém existe, que existe entre o Velho e o Novo Testamento. É porque o Velho Testamento dizia o que era falso? Não. O Velho Testamento dizia o que a humanidade tinha que saber sobre si mesmo. Só que aquele saber sobre si mesmo não salva, porque alguém só se salvaria por aquele saber se ele pudesse cumprir todo ele sem transgredir nada, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Porque aquele que obedecer à inteireza da lei, esse se faz santo. E como ninguém consegue obedecer à inteireza da lei por fora e por dentro, ninguém se faz santo, porque não pode, Paulo diz em Romanos, a lei estava impedida de se tornar viável pelo praticante, porque o praticante é pecador, a lei é santa, boa e justa, mas o praticante é relativo dentro e fora e em todas as dimensões, a lei se inviabiliza pelo praticante. Pois bem, se eu pego e a Bíblia e tento dizer para mim mesmo que tudo que está aqui, do iniciozinho até o fim, é algo para ser obedecido, isso é uma loucura. Porque é impossível. São cartilhas diferentes. A do Velho Testamento diz quem eu sou. E o Novo Testamento me diz que tudo que eu e nem ninguém pode ser, Deus fez cair sobre Jesus. E agora, sem a culpa de ser, o coração fica livre para obedecer por amor. Aí a vida começa a se tornar viável. Possível. É praticável. Mas, no conjunto, embolando tudo, botando no pacote aqui como se fosse um Alcorão, onde Moisés está com tudo no Alcorão, Jesus está com tudo no Alcorão, Davi está com tudo no Alcorão, todo mundo está com tudo no Alcorão. Não dá. Porque
No Evangelho, só Jesus está com tudo. No Evangelho, sobrou o que é palavra de vida para o homem. O que não é palavra de vida para o homem, Deus matou em Cristo na cruz. Mas esse não é exatamente o tema deste dia e desta hora, né, brother? Embora a sua grande recorrência. Há um bom tempo estou livre dessa culpa. Você falou de culpa aí. Mas às vezes o mau cheiro volta. Mas lembro que o Senhor já pagou tudo e me ama. Amém. Muito, muito, muito. Ela Amém. está livre dessa culpa aí.